Alan Turing e a ação do homem na transformação da sociedade através dos movimentos sociais. Os movimentos sociais é um assunto bastante tratado dentro do Enem, na parte da sociologia, e essa visão ela se dá muito em um pensador específico, que é o pensador francês Alan Turing. É, Alan Turing ele vai me trazer uma breve definições de entendimento do que é um movimento social, qual a necessidade, como se dá esse movimento social, né? E Alan Turing ele parte de um pressuposto a partir de alguns pensamentos posteriores, principalmente junto com o pensamento que surge na Inglaterra de Marshall, né, sobre o conceito de ampliação da cidadania. Alan Turing ele vai entender, primeira coisa, que a nossa realidade ela só vai ser alterada com a ação do homem, né? Diferente do que você vai pensar no naturalismo, né? A nossa realidade social ela não muda por uma naturalidade, né? Ela não muda se nada fizer com que ela mude, senão ela vai continuar da mesma forma, né? Tanto para melhor ou para pior. E para isso, se eu entendo o conceito de Marshall, que cidadão é aquele que se relaciona com seu Estado, com seus direitos e deveres, e amplia esses direitos políticos, a gente vai entender que eu necessito muito do homem, né, em sua ação com o Estado, né, tomar um agir para que o Estado ele melhore a condição da sua realidade social, né? Porque qual a ideia de Turing? É que o Estado, ele por si só, ele não vai alterar a nossa realidade, né? Então a gente tem que tomar algumas medidas, a gente tem que agir para que essa nossa realidade ela melhore, que ela se modifique, que ela se transforme. E basicamente essas transformações ela se dá a partir de um movimento social, de um grupo de pessoas que divide a mesma crença, o mesmo desejo de transformação. Por que o grupo de pessoas? Porque a ideia do individualismo ele se torna mais complexo na luta por conquistas de direitos. É mais fácil você conseguir essa luta através de é, uma grande quantidade de pessoas. E nessa ideia você pega os movimentos sociais. E aí toda vez que a gente pensa em movimentos sociais, você pensa no contexto de uma minoria, né? Mas uma minoria não em quantidade, mas uma minoria em participação do Estado, em reconhecimento desse Estado. Então, para a gente entender, o movimento social basicamente seria um grupo de pessoas que desejam uma transformação dentro da sociedade e essa transformação vai se dar através de um embate político. Por que embate político? Porque só através da política que a gente consegue transformar a nossa realidade, né? Isso é um ponto interessante para a gente entender a necessidade da nossa participação como cidadão dentro da política. Porque se não for dentro da política, a gente não muda a realidade social. Então esse embate político ele vai se dar de diversas maneiras, dependendo do seu contexto social, seu contexto histórico. Isso quer dizer que, dependendo da realidade da tua sociedade, o embate, o enfrentamento, ele vai se dar de formas diferentes. Isso é um ponto extremamente importante para entender. Eu não posso pedir que um movimento social na França funcione do mesmo jeito que um movimento social na Argentina. Os contextos sociais são diferentes. A formação do Estado republicano da França é diferente, por exemplo, da transformação do nosso Estado republicano. O Estado republicano da França vem através de uma revolução sangrenta, violenta, de barricadas, de fogo, né? Enquanto a gente tem um outro tipo de instalação de república. Isso é um ponto importante. E Alan Turing ele vai um pouco adiante, né? Alan Turing vai dizer que a participação de movimentos sociais ele depende de alguns fatores. E esses fatores não é só relacionado à crença que tu divide com aquelas pessoas. Não é só por tu acreditar na mesma coisa que aquelas pessoas que tu vai estar fazendo parte do movimento social. Eu tenho dois fatores extremamente importantes, que é o contexto histórico e o contexto social. Esses dois fatores, eles vão ser extremamente relevantes na relação com a tua crença.
Tu pode dividir a mesma crença que algumas pessoas e o teu contexto social, ele não fazer com que você entre naquele movimento social, faça parte, se torne um ativista, se torne um manifestante ou se faça parte daquele movimento social. O movimento social ele tem essas particularidades, né? E o que seria um movimento social para Alan Turing, por definição, ele vai dizer que tem três características indispensáveis para o movimento social, né? Que é a identidade. Todo movimento social tem uma identidade. Eu sei quem é que luta naquele movimento social, né? Eu tenho uma oposição, eu sei contra quem eu luto, né? E eu tenho uma finalidade, o porquê eu estou lutando. E essa finalidade é sempre importante, porque quando o movimento social alcança essa finalidade, esse movimento social perde a razão de existir, né? E Alan Turing ele vai me trazer outros tipos de movimentos sociais, né? Ele vai dizer que, ó, eu tenho essas três características de movimentos sociais, mas cada movimento social ele vai estar inserido em três tipos. Os reformistas, que são os movimentos sociais mais conhecidos, né? São os movimentos sociais que lutam para uma alteração específica dentro da sociedade. Se você pensar no movimento estudantil, ele luta pela uma transformação na educação, e não na saúde, e não na segurança, mas sim especificamente na educação, né? Então, o movimento reformista é aquele que tende a mudar uma parte da sociedade. Eu vou ter os movimentos revolucionários, que é aquele que tende a alterar toda a sociedade, né? Se a gente pensar, a gente vai pensar nas grandes revoluções, Revolução Francesa, tá? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Cubana, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, são exemplos de revoluções que lutam pela transformação total da sociedade. Essas revoluções, esses movimentos, ele tendem a ser mais curtos, né? Porque ele vai alcançar a sua finalidade no fim da revolução, né? E por último, tem os movimentos conservadores, que são aqueles movimentos que lutam pela permanência da realidade, né? E você vai entender que um movimento reformista que alcança a sua finalidade, ele tende a virar um movimento conservador, que é lutar pela permanência daquilo que ele lutou, né, para alcançar. Porque a gente vem no pressuposto básico, né, de Alan Turing, que as coisas estarem no papel não é uma garantia daquelas coisas estarem sendo aplicadas. Por isso eu sempre tenho que participar ativamente da política, da minha sociedade, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Isso faz com que a gente se relacione melhor. E Alan Turing vai estudar isso quando eu estou tendo um boom de movimentos sociais, né? A partir da década de 50, né? A pluralidade existente dos movimentos sociais. Então, toda vez que a gente pensar no movimento social, a gente pensa na relação do cidadão, tá, com os seus direitos e deveres, na tentativa de ampliar, ou, melhor dizendo, melhorar a sua situação dentro da realidade social. Esse é o pensamento que Alan Turing vai trazer para a gente. Esse pensamento e outros você acompanha aqui no canal Pense Muito. Fica ligado que toda semana a gente traz novidades para você.